E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu e galera, seguinte, nesse vídeo estamos aqui para mais uma oportunidade de eu responder perguntas e comentários de vocês. Eu fiz um post na aba comunidade pedindo que vocês me mandassem perguntas e comentários e nesse vídeo eu vou responder essas perguntas e comentários. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu falei perguntas e comentários nesse início de vídeo de respondendo perguntas e comentários. E galera, seguinte, esse vídeo está sendo produzido em parceria com o Royal Quest Online, que é um MMORPG grátis de fantasia, onde magia, alquimia e tecnologia coexistem. Esse é um game bem leve para rodar, ele ocupa cerca de só 5 GB de armazenamento e ele está disponível através da Steam, onde o jogo tem análises muito positivas, vejam aí. O Royal Quest Online está localizado em português, tem servidores dedicados para América Latina e o game tem 4 classes principais: guerreiro, mago, ladino e arqueiro, e cada uma dessas classes tem 2 subclasses. O game tem centenas de localidades, desde florestas até calabouços, palácios, fortalezas, ilhas flutuantes e muito mais. E são vários inimigos para enfrentar, incluindo lobos, mechas, lobisomens, vampiros, e ainda sobre combate, o game tem elementos de PVP e também PVE. Por se tratar de um MMORPG, o game recebe atualizações constantes, foram mais de 30 patches nos últimos 9 meses. Como o Royal Quest Online está comemorando 13 anos, vão rolar várias celebrações e várias recompensas vão ser distribuídas até o dia 29 de abril, tanto para jogadores novatos quanto para jogadores veteranos. Confiram o link na descrição para mais informações sobre o Royal Quest Online. Se você é novato, aproveita que novos jogadores ganham 3 dias de acesso premium. Novamente, link na descrição para mais informações do game. E agora vamos às perguntas e às respostas. Respondendo perguntas e comentários. Vamos nessa. Broly Meia-Noite pergunta: Edu, se você pudesse transformar um dos seus gameplays em uma experiência imersiva de realidade virtual, onde seus seguidores pudessem literalmente entrar no vídeo, qual jogo escolheria e como você imaginaria essa experiência? Com certeza seria Outlast 2. Eu ficaria num casebre ali, seguro, confortável, vendo a galera... Não vou nem terminar de responder. Mas seria maravilhosamente horrível essa situação. Eu nunca escolheria isso. Eu escolheria Fall Guys, por exemplo. Mano, pra geral sair correndo, se trombar, cair, dar risada, entrar na piscina junto. Imagina. Não, é melhor não fazer isso com os inscritos. Eu acho que poderia dar algum tipo de problema. Mano, um Winning Eleven das antigas, mano. Imagina jogar futebol contra o Roberto Carlos atacante. Acho que essa é a melhor opção. Kira007 M2O. Fala Edu, beleza? Cara, sempre estive na dúvida de o porquê você gostar tanto de Final Fantasy, mas nunca falar ou nunca se interessou em comentar sobre Kingdom Hearts. Tem algum motivo pra isso? Você só não gosta do game? Você tá correto, eu apenas não gosto de Kingdom Hearts. Eu não acho divertido, eu já tentei dar chance algumas vezes, o jogo não me prende, e como eu gosto de focar naquilo que eu gosto e não naquilo que eu não gosto, eu simplesmente não falo a respeito. Tô respondendo a sua pergunta, mas pra tirar a curiosidade das pessoas, não é pra hatear o jogo, pelo contrário, imagino que seja um jogo muito bom, porque tanta gente gosta do game. Comigo ele só não me cativou, beleza? Rospielberg. Olá, alguma dica para melhorar o listening e speaking em inglês? O que usou no seu caso? Abraços. Cara, o que mais te ajuda a evoluir em todos os aspectos de uma língua estrangeira é você consumir conteúdo nessa língua estrangeira e tentar, obviamente, falar na língua estrangeira. No caso do inglês, eu lembro de assistir muito seriado, filme e jogar muito videogame com tudo em inglês, né? Áudio, legendas e tal. Assisti muito vídeo no YouTube, isso eu lembro tipo 2008, 2009, eu assistia muito Whose Line Is It Anyway no YouTube, sem legenda, para treinar o meu listening, e além disso eu escutava também isso, desde que audiolivros se tornaram algo de fácil acesso, eu escutava muito audiolivro quando eu tava no transporte, quando eu tava no carro, porque era uma forma de eu, ler, ouvir um livro e ao mesmo tempo praticar
a língua inglesa. Então, estão aí algumas dicas para você e isso vai valer para outros idiomas também. Hoje em dia tem muito podcast. Com o japonês eu uso muito podcast para praticar o meu listening, beleza? Pô, mano. Cara, eu conheço esse kanji. Filha da mãe. E esse kanji é o de escuridão, cara. É o Akarui. Não, Akarui, é claro, é Kurai. Eu vou até confirmar aqui. É um Kurai. Tenho quase certeza. Ok, mas a pronúncia dele isolado é An. Mas tá ali, ó. An, como escuridão. E aí, quando ele é usado ali também como escuridão, ele pode ser, né? Escuro, Kurai. Então, An I4P pergunta: qual sistema não explorou ainda ou explorou pouco e pretende conhecer melhor futuramente? Imagino que você esteja perguntando a respeito de consoles, né? Cara, existe muito console obscuro e nem todos, sinceramente, vale a pena explorar. Eu trouxe pro Canadá e testei por um tempo um FM Town Smarty, que é o primeiro console da geração 32 bits. E eu não gostei. Eu achei o console bem fraco, pra ser sincero. Jaguar é uma plataforma que eu pouco explorei, do pouquíssimo que eu já joguei, mas do que eu conheço da plataforma, considero uma plataforma bem fraca também. 3DO eu tenho por aqui, já explorei razoavelmente bem. Tem jogos bons, sei lá, eu gosto do Need for Speed de 3DO, Road Rash eu acho legal também, Gex é um game que me agrada no 3DO, Super Street Fighter 2 do 3DO eu acho excelente, tem Samurai Showdown, mas no geral é uma plataforma que me deixa a desejar. Então assim, existem plataformas pelas quais eu tenho curiosidade? Sim. Mas a maioria eu não acho que vai ser tão boa assim, infelizmente. Dragon Gui 2009. Edu, o que você faria se tivesse um programa de TV? Você falaria sobre games? Cara, eu não tenho o menor interesse de ter um programa de TV. Historicamente, a TV sempre ignorou ou tentou vilanizar, transformar em vilão o mundo dos games, né? Sempre tentou associar vício, sempre tentou associar violência a games. Pra que eu vou querer algo com TV? Se eu for me beneficiar disso e beneficiar a comunidade, de boa, eu participo, como já participei de programas de TV. Mas ter o meu programa na TV, eu não vejo motivo pra isso. Num serviço de streaming, seria diferente. Se eu conseguisse viabilizar algum tipo de produção que eu gostasse, que eu quisesse trazer pro mundo e não conseguisse viabilizar através do meu canal, mas conseguisse viabilizar através de um programa de streaming, eu faria. Mas com TV, cara... E é irônico, né, que a TV sempre tentou transformar o mundo dos games em vilão, né, através de esse papo de vício, papo de violência e tal. Mas a TV não tem problema nenhum de hoje em dia veicular anúncio de cassino online e bet que literalmente são a ruína financeira e a ruína até da saúde mental e às vezes coisas piores ainda. Isso tudo bem na TV, mas games... Minha nossa, que absurdo, né? TV só começou a falar de games mesmo com um viés mais positivo quando ela viu que através de games ela podia talvez conseguir renda de anunciante e conseguir conquistar de volta um público que ela tinha perdido pra internet, né? Então, TV, cara, Viewbot_69. Lembra qual foi o dia ou qual foi a decisão que fez você virar a chave e dedicar sua vida a trabalhar criando conteúdo sobre videogames? Como foi? É que nunca foi uma virada de chave. Sempre foi um processo muito gradual. De eu criar o canal como hobby, esse hobby virar algo um pouco mais sério, porque era do meu agrado, aí de repente isso me gerar um pouquinho de renda, e aí essa renda aumentar. Foi muito gradual isso. Eu trabalhava período integral no setor financeiro, no mercado financeiro quando eu criei o canal. Eu segui tocando o canal em paralelo quando eu vim pro Canadá e me formei em marketing. E aí no Canadá eu trabalhei na faculdade onde eu me formei na parte de redes sociais da faculdade. E daí eu me mudei de Hamilton para a região de Vancouver para trabalhar na BBTV. E aí era com o YouTube, mas o meu trabalho lá não envolvia o meu canal diretamente, e sim a questão de comunidade, fazer o Controle 2, conversar com pessoas que tinham interesse em se unir à BBTV, né, ao Controle 2. E o canal foi rodando em paralelo ao longo desse tempo. Eu só fui me dedicar de fato, integralmente pro canal em 2015, que foi quando eu voltei da região de Vancouver aqui para Hamilton.
Então pensa que ao longo de 5 anos eu tava tocando o canal como atividade secundária e tinha uma atividade principal, não foi uma virada de chave. E daí quando eu vim pra Hamilton em 2015, saindo de Vancouver, eu consegui me dedicar quase que integralmente ao canal. Eu ainda fazia alguns serviços pra BBTV, envolvendo principalmente o Controle 2, mas eu já tinha certeza de que o canal era o suficiente pra me sustentar e já há algum tempo isso, né? Mas não foi uma virada de chave, eu nem recomendo que seja pra maioria das pessoas, a menos que você tenha muito suporte financeiro, caso necessário, né? Se você tiver muita economia e tal. No geral, eu não recomendo cortar, assim, de repente, outras atividades e virar criador de conteúdo em período integral, porque é difícil garantir o sucesso, é difícil garantir a longevidade, e atividades externas são positivas para o canal, porque te dão uma visão de mundo mais rica, na minha opinião. Por isso que eu tento sempre compreender o que tá rolando no mundo real, porque eu sei que o que eu vivo é quase um faz de conta, porque é uma vida muito mágica. Eu jogo videogame, tipo, é o meu ganha-pão, sabe? Beleza, não é jogar videogame, é administrar uma empresa, é lidar com clientes, é roteirizar vídeo, etc. Mas assim, no fim das contas, isso tá tudo centrado em jogar videogame. Eu sei que é um privilégio e eu sei que saber como o mundo lá fora funciona é positivo pra mim. Tanto culturalmente, quanto em termos de entender o meu privilégio de ter essa vida que eu tenho, quanto de, na hora de produzir conteúdo, eu saber comunicar melhor com vocês o que eu quero falar. Vácuo 69. Caramba, o Viewbot foi o comentário anterior que eu tô respondendo. Aí vem o Vácuo. Pô, mano, vocês podem se unir e conseguir, né? Transformar em realidade o sonho numeral de vocês. Enfim, tem algum hobby mais focado na vida real, sem telas e etc? Eu sou muito fã de automobilismo. Confesso que faz tempo que eu não vou pra pista. Eu andava de kart com muita frequência, mas faz uns 2 anos e meio que eu não corro, o que é bom pros meus adversários, talvez vocês tenham a chance de me vencer. Mas além disso, eu gosto muito de música, né? No violão, na guitarra, eu sou um eterno aprendiz. Bateria eu de fato toco. Gosto de sair pra fazer caminhada. Eu gosto de musculação também, eu sei que muita gente não gosta. Eu particularmente comecei a gostar quanto mais eu fui entendendo como que funciona a questão física, a questão biológica da musculação. Quanto mais eu entendi racionalmente como que o corpo faz pra, sei lá, queimar gordura, construir músculo, etc., mais eu fui adquirindo gosto pela musculação, por exercício. Gosto de passear em família. É isso. Então sim, eu tenho gostos que não envolvem telas, mas hoje em dia é muito difícil um gosto que não envolve tela, não envolver tela. Música, eu gosto de assistir show na TV, inclusive. Guitarra e bateria, eu gosto de ver vídeos a respeito de guitarra e bateria. Automobilismo, eu assisto Fórmula 1 na TV. É muito difícil a gente desvincular até coisas que não envolvem tela das telas, né? Sobre musculação e exercício, aprendi muito através de vídeos no YouTube. Enfim. Matheus de Avis. Edu, qual a sua expectativa para o uso de inteligência artificial nos games? Muito se fala sobre o uso de forma que prejudique o resultado final, mas como poderia ser usado de forma que agregue aos jogos? Inteligência artificial pode ser vilã ou pode ser uma ferramenta extremamente útil para tornar o trabalho das pessoas mais produtivo. No meu caso, por exemplo, eu uso muito inteligência artificial para fazer thumbnails. Eu vira e mexe uso o trabalho de designers para fazer thumbnail para mim, mas a maioria das minhas thumbs eu mesmo faço, e vira e mexe eu uso AI para poder remover interface de usuário de um screenshot de um jogo, ou para estender o cenário, a imagem que eu tô usando para thumbnail, ou para me colocar numa armadura medieval, sabe? Então é uma ferramenta para mim. Eu continuo eu mesmo fazendo as minhas thumbs, mas eu consigo fazer com mais rapidez e com mais qualidade por causa de AI. E da mesma forma eu acho que isso pode se aplicar no mundo dos games. Um designer conseguir montar um mundo com mais variedade, sei lá, uma floresta que pareça mais realista, ou com mais variedade de árvores através de ele popular essa floresta via AI. Eu discordo de usar AI para fazer o trabalho criativo. O trabalho criativo tem que estar nas mãos humanas. Então, na hora de fazer um trabalho criativo, você pode usar a AI só para popular o que você gostaria, mas não para ser um atalho para você não precisar usar tanto a sua criatividade, sabe? Essa é a minha visão, pelo menos a minha visão do momento. Matheus N. Pereira pergunta: Edu, qual é o maior desafio e a maior alegria de morar fora do Brasil?
com que frequência vê seus familiares brasileiros? Eu vou responder a segunda metade da pergunta em primeiro. Com que frequência que eu vejo meus familiares brasileiros? Isso varia muito, porque, por exemplo, os meus pais eu costumo ver 2 ou 3 vezes por ano, porque eu costumo ir 1 vez por ano para o Brasil ou 2, e meus pais costumam vir 1 ou 2 vezes para o Canadá por ano. Então eu vejo bastante os meus pais. Porém, meu sobrinho, minha cunhada, meu concunhado, minha sogra, meu sogro, eu costumo ver 1 vez por ano só, que é quando eu vou ao Brasil. Eles até vêm pro Canadá, mas não com tanta frequência. E daí parentes tipo primos, tios, tias, eu vejo menos, porque não é sempre que eu consigo encontrar quando eu vou ao Brasil. Eu tenho parentes que moram fora da região de São Paulo, que é onde eu normalmente fico, e daí esses eu vejo 1 vez a cada 2 anos, a cada 3 anos. Mas acontece de às vezes a gente ficar mais tempo sem se ver. Por exemplo, a minha esposa não vê os pais há cerca de 2 anos já. E isso é muito triste porque meu sogro, minha sogra, minha cunhada, meus sobrinhos, eles não veem, né, a minha esposa já há quase 2 anos. E nisso, o meu filho ainda não conheceu os avós maternos. É complicado morar fora. Então, essa é uma parte negativa, fazendo link aí para parte inicial da pergunta de desafio e alegrias de morar fora do Brasil. É difícil ficar longe de amigos e família, considerando que aqui no Canadá os nossos amigos não têm português como a primeira língua. Isso às vezes gera algum tipo de dificuldade de relacionamento, porque as pessoas com quem a gente se relaciona aqui, por mais legais que sejam, por não falarem a mesma língua nativa que a gente e por não terem crescido na mesma cultura, muitas vezes a conexão que a gente cria com essas pessoas é diferente. Eu me sinto mais à vontade, sinceramente, com brasileiros do que com canadenses. E eu digo isso como alguém que está há 13 anos no Canadá e, inclusive, tem a cidadania canadense. Ainda assim, é diferente o relacionamento. Os nossos melhores amigos por aqui, alguns são brasileiros, outros não, mas ainda assim eu acho que eu tenho um vínculo mais forte com os brasileiros. Sinto falta de comida brasileira, a questão cultural dos brasileiros serem muito receptivos, né? É fácil criar amizade, a questão do tato também. Eu sou uma pessoa que gosta de abraçar, gosto de ter contato físico, e isso não é tão natural para a maioria dos canadenses. Mas eu gosto de morar aqui, é um país muito desenvolvido, é um país que me recebeu e recebeu a minha família muito bem e que tem nos tratado muito bem. O que no momento mais me desagrada, acho que é mesmo o clima, porque o clima no Canadá é muito severo, né? O inverno é muito longo e muito frio, e o verão é muito quente também, então a gente tem períodos ali de alívio durante primavera e outono, mas a primavera e o outono passam muito rápido também. Filipe: Edu, teria alguma origem em especial do seu famoso bordão? E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Ou foi algo que surgiu espontaneamente? Surgiu espontaneamente, mas eu suspeito que eu puxei de maneira instintiva, não racional, da intro do C-Nanners, que é um youtuber que eu acompanhava muito no início do canal. Hello everyone, my name is C-Nanners and I'm about to kill lots and lots of brand new Call of Duty players. E a intro dele em inglês tem alguma semelhança à minha intro em português, mas não foi algo que eu copiei ou que eu ativamente usei como inspiração. Eu só imagino que foi algo que rolou de maneira natural. Como tudo na vida, né? Quando você está produzindo algo criativo, aquilo nada mais é do que um emaranhado de inspirações, né? Quando você tem múltiplas fontes de inspiração, você acaba chegando em algo que te representa. O problema é quando você tem uma única fonte e você ativamente copia, né? No meu caso, eu acho que de tanto eu assistir o C-Nanners, eu acho que aquilo meio que o meu corpo criou algo junto de outras inspirações que eu não conseguiria trazer pra vocês, traduziu, né, transformou. E eu lembro de surgir naturalmente, porque eu fui falando frases de introdução até que em um momento, isso no início do canal, né, nos primeiros vídeos, talvez nos primeiros 5 ou 10 vídeos, uma hora veio o "E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu." E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Edu e eu vou falar aí, pessoal, tudo bem? Vou comentar aí pra vocês uma partida de... E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu, galera. E aí eu fui transformando pra ficar mais, sei lá, com mais energia essa intro. Guilherme Ren: Edu,
Você sempre preferiu computadores Windows para a edição e renderização de seus vídeos? Um MacBook de última geração não entregaria mais rapidez e qualidade? Grande abraço. Eu prefiro Windows do que o sistema da Apple, sim. Eu já tive um laptop da Apple e funcionou direitinho até um momento em que ele estava com um número absurdo de arquivos inacessíveis, então eu não tinha mais espaço com o qual trabalhar direito com o meu Mac. Eu fui numa loja da Apple e ninguém soube me responder por que eu não tinha espaço de armazenamento com o qual eu pudesse trabalhar. Isso fez eu perceber que o sistema de administração de arquivos dentro dos sistemas da Apple é um pesadelo, eu acho horroroso. Então eu não tenho interesse de usar equipamento da Apple para trabalho simplesmente porque eu não consigo administrar os arquivos direito. E eu uso, assim, semanalmente, questão de, 2 teras de armazenamento de gravações. Eu não ia conseguir fazer isso num equipamento da Apple. Eu até acho os Macs novos interessantes, eles parecem ser de fato bem poderosos, mas sem um sistema adequado de administração de arquivos e sem possibilidade de conectar vários aparelhos que eu preciso usar ao mesmo tempo, tipo múltiplas placas de captura e tal, pra mim não faz sentido ir para um sistema Apple. Não tô descartando completamente migrar um dia, e eu não tô descartando o fato de talvez eu estar meio ignorante em relação a como que Apple tá funcionando hoje em dia, porque faz cerca de 10 anos que eu tive o meu laptop da Apple, né, o meu Mac. Não sei como que tá hoje em dia. Ouvi falar positivamente já dos novos Macs, mas ainda assim eu acho que eles vêm com pouco armazenamento e poucas conexões que eu preciso para utilizar para fazer render. E hoje em dia, como eu edito no DaVinci Resolve, os meus renders são muito rápidos. Vídeo, de 1h30 em 4K, 60 FPS, eu renderizo em 1 hora e pouco. Então eu renderizo o vídeo mais rápido do que ele tem de duração. Beleza? E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esqueçam de dar uma moral para o Royal Quest Online, que patrocinou esse conteúdo. Link na descrição. E espero que vocês tenham curtido o vídeo. Tamo junto, galera. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu, falou!